Muito boa noite para você nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND. E olha, hoje a gente vai falar sobre uma doença que apresentou aí um aumento de 127% no número de casos nesses últimos 30 anos, hein? Só aqui no Brasil. Eu estou falando da doença de Alzheimer. Pois é, você deve conhecer, né, pelo menos alguma pessoa que sofre com isso ou algum amigo que tem parentes, por exemplo, que sofrem com essa doença. E justamente por estarmos agora no mês de setembro, que é o mês de conscientização do Alzheimer, que eu convidei então o psiquiatra Dr. Mário Louzan Neto, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, doutor Mário, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo Boa certo. noite aos telespectadores. Maravilha, obrigado aqui pela sua participação no nosso Conexão ND. O senhor está falando da onde agora, hein? São Paulo. Capital. São Paulo mesmo. O senhor é natural de São Paulo? Sim. Maravilha. E aí o senhor atua como psiquiatra, né? Como psiquiatra Exato. em algum hospital, o senhor tem clínica particular? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, Certo. e trabalho também no meu consultório particular. Entendi. Bom, doutor Mário, primeiro para começar, até eu estava conversando aqui com o pessoal os câmeras, né, os nossos colegas aqui também, e a gente está vendo cada vez mais pessoas, né, adquirindo ou, enfim, sendo acometidas aí pelo mal de Alzheimer. E eu estou vendo Sim. também que várias pessoas, inclusive artistas, pessoas próximas também de família, que estão adoecendo e acabando morrendo também por causa do mal de Alzheimer. O senhor tem percebido que há realmente esse aumento, eu não sei se é exponencial, porque a gente está vendo aí que nos últimos 30 anos subiu 127%, né? Como é que o senhor vê essa realidade do mal de Alzheimer? Bom, o fato é que a doença de Alzheimer é uma doença tipicamente da idade, né? Da velhice. E à medida que aumenta a expectativa de vida das pessoas, qualquer que seja o país onde isso aconteça, você terá mais casos de Alzheimer, digamos assim, quase que automaticamente. Então, o Brasil, que tem tido um aumento da sua expectativa de vida, da população que tem aumentado com uma rapidez muito grande, tem apresentado cada vez mais um número maior de pessoas com doença de Alzheimer. Agora, o senhor disse que é uma doença da velhice, né? De pessoas idosas e tal. A partir o quê? De 60 anos? Não. Nós temos que separar aqui duas formas de doença de Alzheimer. Tem uma forma que é mais grave, mais precoce, que em geral é a que tem uma base genética mais marcante, que é mais claramente de base genética, e a forma mais tardia, que é essa que nós em geral estamos acostumados a pensar, né? A forma precoce, em geral, em torno dos seus 50, 60 anos de idade, é o início. A forma tardia, a partir dos 65, 70, isso tem uma certa variabilidade. Mas, de todo modo, são doenças tipicamente, ou a doença de Alzheimer é tipicamente uma doença da terceira idade. Certo. Agora, sim, a gente pode dizer que, como o senhor estava falando, tem um fator genético, né? Porque não dá para dizer que todas as pessoas que vão passar dos 70, 75 anos vão ter o Alzheimer, não é isso? Tem um fator genético forte? O fator genético importa para uma parte dos casos, né? Apesar de que é uma doença típica da idade, né, a sua forma de evolução mais comum é a evolução mais lenta ao longo de 10, 15, 20 anos de idade e coincide com um período aí entre os 65 e 80, 85 anos de idade. Agora, não é uma doença que acometa 100% das pessoas, né? A gente sabe que ela aumenta a sua frequência com a idade, mas ela não atinge 100%. Então, nem todo mundo que envelhecer terá a doença de Alzheimer. Pode ter uma forma mais branda, que a gente chama de transtorno cognitivo leve, ou mesmo as dificuldades, né, inerentes à própria idade, as dificuldades inerentes ao envelhecimento, digamos assim, normal. Certo. O que nos importa, né, no caso da doença de Alzheimer, fundamentalmente, é aquela típica perda, né, cognitiva que vai acontecendo com os anos. A perda de memória, né? Principalmente a perda de memória no caso da doença de Alzheimer. No início, mais progressivamente, vão aparecendo outros sintomas, mas todos eles ligados principalmente a essa esfera da capacidade de raciocínio, da capacidade de se orientar no tempo e no espaço, de memória principalmente dos fatos novos, né? Sim. E até de reconhecimento de pessoas, tem pessoas que até não conseguem reconhecer familiares, por exemplo?
numa fase mais tardia, mais final, digamos assim, ela vai perdendo a memória, e a memória é perdida, digamos assim, da frente para trás, né? Uhum. Então você começa a esquecer os fatos mais recentes e tende a ir esquecendo fatos mais antigos. Então, numa fase muito final, às vezes a pessoa com Alzheimer não reconhece filhos, não é capaz, às vezes, de dizer seu próprio nome, dizer sua data de nascimento, Certo. coisas que são estão muito impregnadas na memória da pessoa. E como é que a gente pode identificar, por exemplo, que uma pessoa, um senhor, uma senhora, estão começando a desenvolver o Alzheimer? É perceptível isso ou a gente vai perceber só quando a doença já estiver um pouco mais avançada? É perceptível quando você começa a observar perdas de memória, principalmente, perdas de memória que acontecem de uma forma tal que ultrapassam o que a gente chamaria de um envelhecimento normal. Né? Existe uma tendência a se entender hoje o Alzheimer como uma forma mais grave do envelhecimento normal. Tem lá uma série de alterações no sistema nervoso, mas do ponto de vista da apresentação clínica, a pessoa tem um quadro de dificuldade de memória, de dificuldade de organização da sua vida, e ela vai perdendo as habilidades da sua autonomia, ela vai perdendo autonomia no sentido daquelas atividades da vida diária. Entendi, porque não Então, é isso é um sinal de alerta, né? Sei. Então, se a pessoa lá, já com seus 60, 65 anos, está tendo uma dificuldade de se orientar, esquece muito, por exemplo, as coisas, fez alguma atividade e no minuto seguinte já esqueceu, isso é para já acender o Isso é alerta? para a gente ficar alerta, né? Até Entendi. porque aí a gente tem que abrir um pouquinho o leque, né? Hum. Nem todas as pessoas que têm perdas cognitivas à medida que a idade avança, né, têm doença de Alzheimer. Então Tá. nós temos que pensar primeiro assim, de uma forma muito genérica, existe um conjunto de quadros que a gente chama de demência, né? Uhum. Cuja característica é justamente essa dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória que vai acontecendo. Então, diante de um quadro desses, o médico faz o que a gente chama de um diagnóstico diferencial. Evidentemente que a forma mais comum das demências é a doença de Alzheimer. Ela conta com algo acima de 50% dos casos, mas existem outras formas de demência. Nesse sentido, um diagnóstico diferencial pode ser importante, até porque algumas dessas formas são doenças com que a gente pode tratar, digamos assim, e com isso reverter o quadro demencial. Então, assim, ó, se eu, por exemplo, Vamos desconfio. Pode falar, pode falar. Não, era só para dizer, claro, deixar claro que Aham. você tem que separar claramente o que é uma demência, que é uma Sim, coisa genérica, um termo genérico, da certo, doença de Alzheimer, que é uma doença específica que causa demência, uma das que certo. causa demência. Então, por exemplo, até para o pessoal de casa ficar, entender um pouco melhor, né? Se eu, por exemplo, estou com uma desconfiança lá de que meu avô, minha avó, por exemplo, estão com sinais de algum tipo de demência, né? Ou estão esquecendo algumas coisas com muita facilidade, etc. Qual é o primeiro passo? Eu preciso levar num médico, num clínico geral ou já direto num psiquiatra? Como é que seria? O importante é levar para um médico que tenha uma formação, às Uhum, vezes um geriatra, às vezes um clínico geral, às vezes um certo. neurologista ou um psiquiatra, que tenham formação nessa área de estudo de demências, né? Uhum, E aí ele vai fazer uma história, vai fazer uma avaliação, eventualmente pedir exames e tentar fazer aí uma diferenciação de o que está acontecendo com aquela pessoa para chegar, em último caso, uhum. eventualmente num diagnóstico de doença de Alzheimer ou um outro diagnóstico que pode eventualmente ser ou não tratado, vai depender do diagnóstico. Sim. Que tipo de exames, por exemplo, doutor, a gente faz para poder detectar, diagnosticar o Alzheimer ou alguma outra demência? Via de regra, a gente pede uma série de exames de ordem básica, sim, exames de sangue, exames para a gente ver se algumas, principalmente a tireoide, por exemplo, é uma que a gente Certo. investiga, Uhum, alguns exames para ver se a condição clínica da pessoa em geral está adequada, né, os uhum. cuidados gerais da pessoa.
Exames do tipo, exames de imagem, né? Ressonância magnética de cabeça. Com isso você consegue começar a ver ali as estruturas cerebrais e ver se está havendo algum tipo de alteração que indique um ou outro quadro demencial. E aí você pode ir numa sequência para exames mais sofisticados, caso você tenha alguma suspeita mais específica. Entendi. E é também o caso de ser hereditário, por exemplo, se um avô, uma avó tem esse tipo de problema, tem essa doença, desenvolve, né? Provavelmente os filhos também vão ter, ou os netos? Como é que o senhor diria? Se for aquela forma de Alzheimer que é mais precoce, que tem uma evolução muito mais rápida, onde a Aham, pessoa tem uma perda cognitiva muito mais rápida, muito provavelmente ela tem um padrão hereditário mais importante. E aí, muito provavelmente, ela passará para os descendentes, né? Então, mas isso é um percentual relativamente pequeno da pequeno. população que tem isso, né? O caso típico, né, de doença de Alzheimer é aquele de evolução lenta, de Uhum, início mais tardio, e que a pessoa vai muito lentamente, num sim, ritmo mais ou menos rápido, desenvolvendo, enfim, agravando o quadro claro, de dificuldades de memória, etc. certo. Agora, a doença de Alzheimer não tem cura ainda, né, doutor? Não, ela não tem cura, a gente tem uma série de medidas para tentar desacelerar a progressão da doença, né? Uma série de tratamentos que podem ser feitos para tentar desacelerar ou reduzir a velocidade com que o quadro Aham. avança, mas uma cura propriamente dita a gente não tem ainda. E dá para prevenir essa doença ou não? Ou se ela tiver que aparecer, ela vai se desenvolver? Existem alguns fatores que podem ajudar a gente a diminuir a nossa, digamos assim, a nós chegarmos a um quadro demencial, né? Certo. Um dos fatores típicos de você ter uma boa qualidade de vida, um bom estilo de vida. Então, cuidar de manter o treino mental, né? Da mesma forma que a gente faz exercícios físicos para manter a nossa condição física, o cérebro se mantém ativo às custas da gente mantê-lo exercitando. Certo. Exercitando aí sejam o que for em termos de estímulo, né? Desde o fato de você trabalhar até uma idade mais tardia, manter depois da aposentadoria atividades que exijam, né, treinos de memória, que exija pensamento, que exija buscar novas informações, ou seja, manter o cérebro ativo, né? Entendi. Isso é um dos fatores que se considera bastante importantes no Sim. sentido de você, entre aspas, prevenir a doença, né? É verdade, eu ouço muito dizer também que, por exemplo, a leitura, quando a pessoa tem o hábito de ler bastante e tal, isso ajuda também o cérebro a se exercitar mais e evitar um mal como esse? Ajuda, com certeza, né? Porque existe um fenômeno chamado reserva cognitiva. Então, quanto mais você tem o seu cérebro ativo, maior é essa sua reserva. E aqui é interessante pensar, né, em que essa reserva tem que ser, digamos assim, o mais ampla possível. Assim, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu faço muitas palavras cruzadas. É ótimo, Sim. mas se você só faz palavras cruzadas, você só treina o cérebro naquela área. Aí o cérebro Hum, necessita, digamos, de uma variabilidade maior de atividades mentais para ele se manter como um todo funcionante e com isso que eu chamei de reserva, né? De reserva cognitiva. entendi. Então tem que ser uma série de exercícios mesmo para manter a memória ativa, não adianta só fazer palavra cruzada. Tem outros exercícios, por exemplo, que o senhor poderia citar? Qualquer coisa que a pessoa faça, uma certa variabilidade, encontrar os amigos, praticar uma atividade física que também ajuda do ponto de vista do sistema nervoso central, que mantenha a pessoa ativa no seu dia a dia é útil, né? Certo. E você pode buscar, né, algumas pessoas gostam de sudoku, por exemplo, né, que envolve raciocínio numérico, Sim. palavras cruzadas envolve raciocínio mais verbal,
mais linguístico, né? E aí tem uma variedade enorme de coisas possíveis, né? Que podem ser úteis nesse sentido, né? Sim. Algumas pessoas gostam de usar, por exemplo, no computador, jogar jogos que você possa fazer sozinho, por exemplo, ou interagindo com outras pessoas, Uhum. um jogo de xadrez, paciência, enfim, o Entendi. leque é bastante grande. O importante é a pessoa escolher aquilo para ela, Sim. aquilo que lhe agrada e procurar manter uma atividade rotineira nesse sentido. Agora, quando a gente, o senhor está falando, né, de qualidade de vida, que a pessoa tem que ter essa qualidade de vida. Claro que eu imagino que deve ser geral, né? Por exemplo, você ter uma boa alimentação também ajuda? Ou que tipo de alimentação pode também prejudicar ainda mais esse quadro? Bom, nós sabemos que em algumas doenças que você pode tratar ao longo da vida, aumentam o seu risco de ter um quadro demencial. Que nem sempre você tem um quadro de Alzheimer que a gente chamaria de puro, né? Uhum. Existe uma outra forma de demência que chama-se demência vascular, e essa decorre fundamentalmente de dois fatores, né? Diabetes e hipertensão arterial, né? Pressão alta. Então, controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, não ter colesterol elevado, não fumar. A questão do consumo de álcool também é importante, né? Consumo dito pequeno, moderado, enfim, Sim. são fatores que te protegem de desenvolver agravantes, por exemplo, da doença de Alzheimer. Certo. Doutor, a gente tem uma dúvida também, que assim, a gente tem visto muito o avanço da tecnologia, o avanço da medicina é espetacular nesses últimos anos, principalmente, né? A gente está vendo sempre um Uhum. avanço muito grande. Mas ainda existem essas doenças que não têm cura e que a ciência talvez ainda não explica o porquê que não tem cura ainda, porquê que ainda a ciência não conseguiu achar caminhos, né? E eu acho que o Alzheimer é um pouco disso. Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso. Por que a ciência tem momentos que ainda não consegue identificar, ou, por exemplo, como é que surge esse tipo de problema, de doença no ser humano? Mas isso o doutor vai explicar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Conexão ND, nessa quarta-feira. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND, hoje tendo o prazer aqui de receber o psiquiatra Dr. Mário Neto. Tudo bem, doutor Mário? Estamos aqui de volta então com o nosso Conexão ND, ele que está falando direto de São Paulo, né? A gente estava conversando agora há pouco, doutor, sobre essa questão de que a medicina às vezes ainda não consegue descobrir curas para determinadas doenças. A AIDS é uma delas, o Alzheimer também, né? Por que a ciência não conseguiu ainda descobrir se é uma doença que não é nova, né? Não é relativamente nova, mas... E tem também alguns indícios de como é que essa doença aparece no ser humano, como é que ela se desenvolve, tem explicação para isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso considerar que o cérebro é uma estrutura extremamente complexa, né? Uhum. E só muito recentemente é que se conseguiu desenvolver tecnologia para fazer uma avaliação do cérebro em funcionamento, da sua anatomia com a pessoa viva, né? Uhum. Com neuroimagem, uma série de tecnologias nesse sentido. Certo. A doença de Alzheimer, especificamente, acontece a partir da produção de duas proteínas que, de alguma forma, vão crescendo ali entre os neurônios, uma delas fora do neurônio, outra delas dentro do neurônio, né? São chamadas de beta-amiloide proteína tau, e essas duas proteínas vão, aos poucos, de alguma forma, entre aspas, matando o neurônio. Uhum. Então, essas duas proteínas, sabidamente, hoje, estão envolvidas no que a gente chama digamos assim, não propriamente a causa da doença, mas a maneira como a doença vai acontecendo. Uhum. Então, elas vão sendo produzidas no cérebro, vão seguindo essa produção de uma forma tal que, aos poucos, elas vão causando inflamação e, em última análise, perda dos neurônios.
Acho que até por isso que o senhor estava Então, falando da questão da alimentação também, né? Porque a alimentação é, é, acaba alimentando o corpo inteiro. a questão dessas duas proteínas especificamente não é, digamos assim, ela não é modificada pela alimentação Ah, em certo. si, né? Uhum, A questão da alimentação, a mais importante é sim. em termos de você manter o nosso cérebro como um todo de uma forma que ele mantenha, digamos, uma homeostase boa, um equilíbrio satisfatório, né? Uhum, Mas, entendi. enfim, essas proteínas vão, de alguma forma, causando o que hoje a gente chama clinicamente de doença de Alzheimer, né? E até hoje não se conseguiu, ou estamos agora começando a conseguir, encontrar substâncias que poderiam, de alguma forma, atuar atacando essas proteínas, né? Essas Uhum, proteínas que levam à doença de Alzheimer. certo. Então, esse é uma nova linha de pesquisa que Uhum, ainda está em evolução. Recentemente foi lançado um medicamento para tentar tratar a doença de Alzheimer, focando especificamente nessas proteínas, uhum, mas nós estamos ainda engatinhando nesse aspecto. É certo. alguma coisa que nós vamos ainda provavelmente levar alguns anos Uhum. para dizer assim, curamos ou conseguimos controlar a doença de Alzheimer de uma forma tal que ela não ou vai evoluir de uma forma menos rápida, Sim. ou se conseguirá, digamos, evitar que a doença se agrave tão rapidamente assim. E o senhor acredita que a medicina vai realmente crescer ou se desenvolver a ponto de encontrar uma cura para o Alzheimer? Ou pelo menos um controle mais efetivo? Eu acredito que sim, isso não é uma coisa de 5, 10 anos, isso Sim, muitas vezes leva 20, 30 anos, porque você precisa entender exatamente que mecanismo está levando à doença, certo. tentar encontrar em que ponto desse mecanismo você consegue atuar, né? Porque você Uhum, tem que atuar exclusivamente nessa proteína ruim do cérebro que é produzida e que leva ao Alzheimer, sem provocar problemas em outras áreas do sistema nervoso central. entendi. Então, esse é um processo de pesquisa que é, em geral, bastante lento, Uhum, até você descobrir a chave, né? sim. Depois você consegue ir desenvolvendo medicações e aos poucos vai se achando uma medicação que é mais exata, que é mais precisa para você poder conseguir controlar a doença. Nós não estamos falando ainda em resolver o problema da causa da doença, nós estamos falando Sim, do mecanismo como a doença evolui e claro. barrando esse mecanismo, a gente já tem aí um progresso bastante grande. Quando o senhor fala da causa, por exemplo, eu já ouvi falar e já entrevistei um médico, não lembro agora, não vou recordar quem que me falou isso, mas me chamou muito a atenção a frase que ele disse, que assim, o ser humano, a espécie humana, não foi concebida, não foi criada para viver além de 40, 50 anos. Quer dizer, antigamente, né, se morria aos 35 e o cara já estava numa idade muito avançada, né? Isso, idade média, enfim. Claro que tem gente que acaba sobrevivendo mais. Mas tem a ver com isso também, com a degeneração normal e natural do corpo humano? O colega que falou isso falou corretamente, claro. Uhum, Se você olhar as estatísticas, até o começo do século XX, as pessoas tinham uma expectativa de vida da ordem de 40 a 50 anos de idade. exato. Estamos falando de 120 anos atrás. Uhum, Principalmente no século XX, a evolução da medicina como um todo, né, foi paulatinamente aumentando essa expectativa de vida, né? Nós estamos hoje, em média, né, varia um pouco de país para país, mas a expectativa de vida é da ordem de 75, 80 anos, às vezes um pouquinho mais. Mas uhum, isso levou um século para se conseguir, né? uhum, E, de fato, o nosso corpo foi feito pela natureza para durar 40, 50 anos de idade. Tanto que a gente sabe que a partir dos 40, por exemplo, você precisa usar óculos para enxergar de perto, sim, você precisa, enfim, vão acontecendo, né, vão surgindo condições que a medicina foi sabendo aos poucos lidar claro. com essas condições. E no caso da doença de Alzheimer, né, ela, como eu disse, né, um dos fatores principais como fator de risco dela é a questão da idade.
Então, à medida que a gente também vai conseguindo viver mais anos, a gente vai tendo uma maior chance de ter doença de Alzheimer pelo simples fato de que vai envelhecendo. Claro. Então, Então, é um jogo aí é, de equilíbrio entre a nossa estrutura física, aham. que é uma máquina feita para durar um certo tempo, E a e que gente a desafia, medicina né? a gente vai A desafiando. gente vai Ano a ano a desafiando. gente vai ganhando um pouquinho, né? Entendi, porque a tecnologia não Mas para de avançar e a medicina, é, consequentemente, né? Então a gente vai se muito, mantendo vivo. muito Entendi. provavelmente, né, já existem aí umas projeções de que a gente viverá mais tempo à medida que tiver um domínio melhor de como é a genética, se a gente Sim, puder eventualmente um dia vir a interferir na nossa genética sim. e eventualmente repor, né, partes do corpo, como hoje a gente faz aí algumas reposições eventualmente, no caso, por exemplo, de um transplante, ou de Sim. você conseguir melhorar uma parte do corpo que não está boa, mas que de alguma forma, entre aspas, pode ser substituída, né? Uhum. É, tem Então, cientistas que já disseram até que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu e provavelmente na Ásia, lá no Japão, né? o Japão é um país longevo, Sim, certamente, né? E, enfim, pelas características da população, provavelmente em parte por estilo de vida, em parte por genética também, né? Tem famílias que são notoriamente longevas e outras famílias que são menos longevas. Então, certamente tem toda uma intercorrelação entre a genética e o ambiente, no sentido de você viver mais ou viver menos, né? Nós sabemos, por exemplo, que estresse é um fator extremamente ruim para o nosso corpo. Então, a gente sabe que pessoas que têm um padrão de vida menos estressante também tendem a envelhecer mais, né? Poder durar mais tempo, né? entendi. Uma vez a gente fez uma série lá nos Açores, e nos Açores tinham pessoas muito idosas e algumas com mais de 100 anos, justamente porque vivem no meio do Atlântico e como não tem o que fazer, ficam lá e acabam tendo uma qualidade de vida muito boa. E outra coisa que eu vi também uma senhora lá fazendo, como hábito mesmo, todos os dias ela tomava um cálice de cachaça. Isso é verdade que pode ajudar também, claro, um só por dia, né? É mais ou menos isso? Essa questão do uso de bebida alcoólica é controverso, Sim, né? Em doses mínimas, etc. Há quem diga que, principalmente se for o vinho, né? sim, o Tem vinho. certas características específicas lá e substâncias que são chamadas de antioxidantes, Uhum. são protetoras do nosso organismo, né? Elas, de alguma forma, eliminam partículas que são as chamadas oxidantes, que são ruins para o corpo. Uhum. Mas quando você olha, você tem essas pessoas quase sempre tomando o seu vinhozinho, mas também levando um estilo de vida que, em geral, é muito bom. Então, Certo, é difícil dizer se é o vinho ou se é o estilo de vida no seu todo, né? entendi. Na Pode ser um Itália conjunto de tem fatores, né? provavelmente um conjunto de fatores, né? Na Uhum. Itália a gente tem o pessoal que tem esse hábito do vinho, mas que ao mesmo tempo tem uma dieta, né, chamada dieta mediterrânea, que é Uhum. mais focada em peixes, em produtos do mar, que aparentemente são menos deletérios do que a dieta mais continental, digamos assim, né? Entendi. Mas Ó, acho que são fatores que se a gente não vamos sair correndo para fazer esse sim, estilo de vida achando que vamos resolver o problema de vivendo em São experimento, né? Paulo, por exemplo, né? Entendi. O estresse, a vida do dia a dia, naturalmente é assim, né? Claro. Uma cidade menor você vai viver mais tranquilo, uma cidade maior você vai ter mais estresse, provavelmente a contrapartida é que você vai ter uma vida mais interessante do ponto de vista da sua oferta de Uhum. estímulos, né? Então é sempre um equilíbrio aí, né? Você Claro. vai encontrando, que cada um vai encontrando conforme o seu padrão, Sim. conforme aquilo que é o desejo da pessoa. Uhum. Bom, tirando um pouco essas especulações, né, que a gente fala de alimentação, ou é vinho, cachaça, tal, para tentar manter a saúde, independentemente disso, tem pesquisas, né, que são com bastante fundamento, que dizem assim, até 2050, a doença de Alzheimer é responsável por 7 em 10 casos de demência, é bastante, né? Pode quadruplicar na população brasileira
se medidas efetivas de prevenção não forem adotadas. O senhor já falou um pouquinho dessas prevenções, mas existe, por exemplo, algo que políticas de saúde poderiam ajudar? Eu acho que basicamente orientação, né? Eu acho que é um pouco a função da conscientização, né? Do mês de conscientização, né? Da Sim. doença de Alzheimer. O que eu falei anteriormente, né? Principalmente treinamento mental, treinamento cognitivo, Sim. a pessoa se manter ativa, manter uma rede de interações, né? Porque a interação com outras pessoas também nos enriquece, nos faz repensar, nos faz buscar, às vezes, novos desafios em termos mentais, né? Muitas pessoas que eu conheço aí na terceira idade buscam cursos, né? Cursos para a terceira idade, às vezes na própria universidade, a universidade tem essa opção, que são interessantes porque te trazem coisas novas, né? Você Sem dúvida. muitas vezes trabalhou a vida inteira como numa profissão X, em algum momento aposenta ou Sim. por um motivo ou por outro, enfim, mas você tem que ter um certo plano pós-aposentadoria no sentido de que você vai buscar uma outra coisa para ser o teu desafio. Certo. Eu acho que a hora que você não tem desafios e não tem Verdade. novidades, né, não tem buscas, você Claro. cai numa situação de acomodação que é, do ponto de vista do sistema nervoso central, ruim. Entendi. Agora, por exemplo, a família, né, que tem uma pessoa, um pai, uma avó, enfim, que tem Alzheimer, essa família também pode ajudar a dar suporte? Pode ir, quase sempre é o que acontece, né? A família busca primeiro fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico, né, para essa pessoa, e o que a família puder fazer em termos de estimulação para essa pessoa, né, muitas vezes dentro do que for possível, né, eventualmente contratar um profissional que trabalhe nessa área de estimulação cognitiva para idosos, ou se quiser fazer alguma coisa mesmo que improvisada, eu acho que é interessante colocar a pessoa idosa participando do dia a dia. Todo tipo de estimulação é sempre boa, porque ela sempre vai ajudar a diminuir a velocidade da deterioração. Entendi. Então, Uma isso uma vez que a pessoa tem Alzheimer, ela vai fazer tratamento com medicamentos o resto da vida? é o resto da vida. Entendi. E esse Será o medicamento, às sentido. vezes, claro, tem que ser manipulado também ou administrado pela família, né? Porque muitas vezes a própria pessoa pode Muitas não vezes tomar. você precisa da supervisão da família, né? Se a pessoa mora com a família, pelo menos para tomar uma ação em geral, são medicações via oral, né? São comprimidos. Então você vai mantendo para tentar manter esse controle da doença ou Sei. reduzir o ritmo de piora usando medicações para isso, né? Doutor, eu Além acho que de a grande mensagem que a gente pode passar para os telespectadores, né, que conhece alguém que tem Alzheimer, ou que os próprios pais, avós, têm pessoas com a doença de Alzheimer, é justamente essa que o senhor falou ao longo do programa, da interação para que essas pessoas não tenham realmente esse avanço muito rápido da doença, né? Acho que é essa a grande Exato. mensagem, ou o que o senhor gostaria de dizer para o público? Para quem já tem esse problema, eu acho que qualquer tipo de estimulação que possa ser oferecida, hoje a gente tem muito recurso nos celulares, né? Muitas vezes você percebe que os idosos aprendem a usar o celular e com isso também tem uma forma de interação com quem está distante, né? A pandemia nos mostrou isso, né? Os idosos ficaram isolados aí um bom tempo por conta do risco maior de ter a doença grave, né? A forma grave da Covid. Verdade. E nesse período, e que muitas vezes não recebiam tantas visitas dos filhos e tal, o celular funcionou como uma espécie de ponte, né, entre as pessoas e para manter a pessoa estimulada no seu dia a dia e uma forma também de manter a interação com outras pessoas. Tá certo. Então, Olha, acho que esse é o nosso gancho principal, né? sim, Manter a pessoa maravilha. ativa. Né? Perfeito. Doutor Mário Losan, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Conexão ND, foi bastante esclarecedor. Eu que Muito agradeço. obrigado, ótima noite e bom trabalho para o senhor. Uma boa noite para todos aí.
Valeu, obrigado. Ótima Obrigado. noite para você também, que está em casa nesse momento. Amanhã tem Cacau Menezes aqui no Conexão ND. Grande abraço e até quarta que vem.